A paz do Senhor Jesus Cristo seja com o seu lar, com a sua família, com a sua vida. Eu quero pedir a sua permissão para nesse momento estar entrando no seu lar, na sua casa, nesse domingo. Mais um domingo de bênção, mais um domingo de glória, porque vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. E hoje nós aqui estaremos trazendo ao seu coração, à sua família, uma escola bíblica dominical no lar, com uma edificação, e eu creio que certamente vai fortalecer a sua vida. Eu queria fazer um convite para você. Que você nesse momento mande uma mensagem para pelo menos 5 pessoas. Eu sei que alguns possam ainda estar dormindo ou acordando, mas você tem a liberdade de mandar uma mensagem para essa pessoa, trazendo para ela um despertamento e convidando a participar conosco nesta manhã de um estudo da palavra de Deus. E nós vamos estar orando para iniciarmos a escola bíblica dominical no lar, mas você pode sim convidar outras pessoas e participar também conosco no nosso canal do YouTube. Então você pode se inscrever, faça isso. Nós estamos pedindo que vocês participem se inscrevendo no nosso canal. É muito fácil, é só você ir lá no linkzinho, clicar e você já se torna uma pessoa inscrita. Então, assim você vai estar nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. E hoje nós temos aqui um peso muito forte. Até brinquei e disse que dá até vontade de dar uns glórias a Deus com mais intensidade, porque tem um público aqui, o pastor Jefferson Daniel está aqui conosco, o pastor Ezequiel e o pastor Leandro. Eles estão aqui juntamente conosco, com a nossa equipe aqui, do Fernando, juntamente com o Diego, que são os nossos técnicos aqui, que têm nos dado esse suporte incessantemente. E hoje nós temos aqui essa equipe muito forte nos apoiando, orando e participando conosco da escola bíblica dominical. Então nós já vamos estar orando, mas eu queria também pedir a você que orem por nós, porque Deus colocou algo no nosso coração e uma coisa muito fantástica, que nós inclusive titulamos como Ar Livre Móvel. Então nós, nesse momento de crise, de pânico, Deus me deu uma mensagem, viu, Diego? Muito profunda. O Senhor falou para mim. Ele disse: há uma multidão, meu servo, do outro lado, que essa multidão está, pastor Leandro, como ovelhas sem pastor. Elas estão sedentas, elas não têm amparo, estão desamparadas. Vai a elas. E nós montamos, eu agradeço o Diego e o Fernando, porque eles adaptaram lá um som no carro. Por que o ar livre móvel? Porque é um ar livre que nós fazemos nos movimentando, nós não paramos. E nós ficamos ontem 2 horas pregando em todas essas ruas aqui em volta da igreja. O Jefferson acompanhou, viu lá, as pessoas paravam, saíram dos seus estabelecimentos para receber a bênção. E nós ali sentimos Deus testificando que realmente estávamos fazendo algo de Deus. Então vocês orem por nós, porque hoje, ao término da escola bíblica, estarei saindo novamente com esses obreiros nas ruas, pregando que Jesus, ele é Senhor desta nação, que ele está no controle de todas as coisas, e as pessoas que estão lá fora, elas estão precisando ouvir de uma mensagem de Deus tanto quanto nós que aqui estamos, porque eu estou procurando manter a igreja alimentada, mas eu tenho que entender que o plano de Deus é para alcançar também essas vidas. Então eu peço a sua oração, que nos coloque diante do altar de Deus, porque é uma sobrecarga forte, mas o Senhor nos chamou para essa missão, nós não vamos fugir. Daqui a pouco nós vamos entrar ali na Rua da Itália, falei com eles, se tiver que passar lá, aonde tivermos que entrar, nós vamos entrar ali evangelizando e pregando, e porque ontem nós passamos em lugares que vocês nem imaginam.
as pessoas saindo de casa, saindo dos condomínios para ouvir e receber. Foi muito edificante e a palavra de Deus ela não volta vazia. Então nós precisamos pregar a palavra de Deus. Vamos orar. Eu queria orar. Soberano Deus, meu Deus, eu me encontro aqui com os teus servos. Estamos na sua presença. Meu Deus, porque o que nós estamos fazendo aqui, Senhor, é um canal de bênçãos para estas vidas que estão do outro lado nos assistindo, ou aquele que ainda irá assistir esse estudo. Meu Deus, nós queremos nesta manhã deste domingo ministrar sobre esta casa. Quem sabe, meu Deus, esta família acordou aflita. Quem sabe, meu Deus, esse pai e esta mãe se encontra em desespero. Algo, meu Deus, afetou a sua mente, o seu psicológico, a sua vida espiritual, a sua fé, quem sabe, foi abalada. Mas o nosso Deus, Ele não mudou. Ele continua o mesmo Deus que foi com Moisés. É o mesmo Deus que está conosco e que irá conosco e que dará vitória a essa vida, a esta família. Meu Deus, eu estou aqui com os teus ungidos em oração. Que esta oração, meu Deus, não seja uma oração de palavras, não. Meu Deus, porque o que nós estamos querendo ver é tão somente, meu Deus, o teu nome ser glorificado. São vidas, meu Deus, serem alcançadas, porque eu sei, meu Senhor, que há muitos que estão em pânicos, há muitos que estão em desespero, há muitos, meu Deus, que já estão estressados, meu Deus, seguindo até mesmo para uma depressão, pessoas que já não dormem mais, aquele sono de tranquilidade. Oh, Espírito Santo, meu Deus, para desfazer toda a obra de Satanás, foi que Deus levantou a igreja do Senhor Jesus. E nós somos esta igreja, meu Deus. E a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerá contra essa igreja. Nesta manhã, nós ministramos uma bênção de paz sobre esta casa, sobre esta família, meu Deus, sobre toda esta nação brasileira. Seja conosco, ó Deus, dar-nos um domingo de paz, uma escola abençoada, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Muito bom. Deus abençoe o seu lar. Você vai sair fortalecido e fortalecida para a glória de Deus. A lição de hoje, ou você pode acompanhar, é claro que você talvez não tenha a lição por conta dessa situação toda, nós não pegamos, mas em breve nós estaremos tendo essa aula presencial. Mas você pode acompanhar porque esta lição ela está no livro de Efésios, capítulo de número 1, do versículo 4 ao 12. É a lição de número 3 da nossa revista, hoje é 19 de abril de 2020, e a lição ela fala sobre eleição e predestinação. Eleição e predestinação. Então nós vamos hoje falar um pouco sobre esses dois temas que são muito assim presente e discutido entre nós. Bom, o texto áureo diz assim: como também nos elegeu nele a fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Está em Efésios 4, 1, 4 e 5, o texto áureo. A verdade prática diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu
e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então, o tema aqui é eleição e predestinação. Eu não vou ler a leitura bíblica em classe para ganharmos tempo, você depois pode ler, inclusive aproveite para fazer uma leitura mais ampla, né? Efésios 1, aqui a lição é do 4 ao 12, mas você pode ler Efésios 1, do versículo 1 até todo o capítulo, porque aí você vai entender melhor toda a dinâmica dessa colocação que, segundo o apóstolo Paulo, fez a esta igreja aqui, aos Efésios. Vamos lá. A introdução diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvação, de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então vamos lá. Ele está aqui ressaltando o seguinte, que a eleição e a predestinação, eles esclarecem o plano divino para com a humanidade. Quando ele fala aqui que elucidam, ele está querendo dizer o seguinte: esclarecem. Então, tanto a eleição como a predestinação, eles formam um contexto que esclarece aí o plano divino para salvar a humanidade, salvar os pecadores, certo? Aí aqui ele diz que nós vamos abordar esse conceito bíblico e a interpretação pentecostal referente à predestinação. Por que ele faz essa colocação aqui da interpretação pentecostal? É porque há outras visões, há outras linhas teológicas. Quando se trata de predestinação, é um assunto bastante discutido e defendido de formas diferentes, maneiras diferentes. E aqui o autor, ele traçou uma linha na linha pentecostal, e é baseado nessa linha que nós também iremos aqui falar sobre esses dois tópicos, esses dois temas, digamos assim, que é o que discorre a lição, que é a questão da eleição e a predestinação. Aqui ele dividiu a lição, como todas são divididas, basicamente em três tópicos, que o primeiro fala sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O primeiro tópico aqui o autor ele descreve sobre a eleição que é dada aos santos para uma vida santa e irrepreensível. E o segundo tópico ele fala os eleitos, predestinados para filho de adoção. É o segundo tópico. E o terceiro ele fala sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. Então aqui eu vou fazer o seguinte: nós vamos falar sobre o primeiro tópico, certo? Que é a eleição para uma vida santa e irrepreensível. E os outros dois tópicos, os dois últimos tópicos, o segundo e o terceiro, são muito semelhantes. Porque o segundo diz predestinado para filho de adoção. E a sublimidade, que é o último tópico, do propósito divino na predestinação. Como são duas coisas muito semelhantes, eu vou fazer um resumo desses dois tópicos lá no final, ok? Então me acompanhe aí, por gentileza. Aqui no eleitos para uma vida santa e irrepreensível, ele inicia se dizendo o seguinte: a dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que nele elegeu de antemão. Então, esse plano da predestinação para os eleitos aconteceu antes da existência da humanidade. Já era algo que nós vamos ver, inclusive no decorrer da lição, que já estava ali, que era uma das
das definições estabelecidas por Deus nesse plano salvífico em Cristo Jesus. Aí no primeiro subtópico, aqui ele fala sobre a eleição divina. Ele diz que a eleição, ela traz uma ideia de escolha. Aí aqui ele faz algumas perguntas nesse subtópico, ele diz, em quem fomos escolhidos? Ele mesmo responde, em Jesus Cristo. E ele E esta eleição, ela é cristocêntrica, ou seja, em quem nós somos, a pergunta é, em quem fomos escolhidos? Segundo essa eleição, em Cristo Jesus, porque esta escolha, ela é cristocêntrica, ou seja, essa escolha que foi dada pelo Senhor Deus, esse direito nosso de participarmos desse plano divino, é pautado na pessoa bendita do Senhor Jesus. Ele é o centro. É por isso que ele está aqui fazendo essa colocação, que esta eleição, ela é cristocêntrica. Não tem, pastor Leandro, não tem Ezequiel, como alguém fazer parte desta eleição, nem está inserido nesse contexto de predestinação, se não for, Jefferson, inserido na pessoa bendita de Jesus. Todo esse plano divino está centrado em Cristo. É por isso que ele define que é uma eleição cristocêntrica, ok? Aí ele vem aqui fazer uma outra pergunta. Em que tempo se deu a escolha? Nós já vimos aqui que essa escolha foi algo preparado por Deus desde a fundação do tempo. E qual a finalidade da escolha? Ele faz uma definição muito objetiva, que a finalidade é para que sejamos santos e irrepreensíveis. Bom, muito bom. Agora, com relação à escolha, né? Porque o autor aqui ele coloca que a eleição, esta eleição, tinha apenas uma pessoa para escolher. Quem era essa pessoa? Deus. Ele decidiu nos escolher. Ele qualifica que esta eleição, ela é uma espécie de uma escolha. Foi uma escolha. Em João, capítulo de número 15, versículo 16, diz assim, não foste vós quem escolheste a mim. Olha aí, uma resposta de que esta escolha, ela veio de Deus. Não foste vós quem escolheste a mim, mas eu, o Senhor, quem escolhi a vós. Então, fica bem definido aqui que esta escolha, ela é algo exclusiva de Deus, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, a sua soberania. Ele decidiu escolher para si um povo santo e que tem uma vida irrepreensível. Aí ele, no segundo subtópico, ele fala sobre as condições da eleição. Essa condição, é óbvio que a pessoa, ela para pertencer a essa escolha, ela precisa aceitar, porque não é uma imposição. Dá para entender? Aqui é interessante isso, porque nós não seguimos a palavra de Deus, nós não pertencemos a esse reino por uma imposição. Não, ele nos escolheu, mas é necessário que nós aceitemos esse plano. É importante que o ser humano, o pecador, porque o que acontece? A humanidade estava destituída, não tinha mais esse vínculo, não tinha mais essa comunhão com o Criador. E agora o Criador, ele põe em prática um plano que foi projetado antes mesmo da humanidade, que é o plano salvífico em Cristo Jesus. Então, Jesus veio para todos.
fazendo parte desse plano, dessa opção de Deus de escolher. Mas para pertencermos a esse reino e participarmos desse plano divino, é necessário uma aceitação. Que aceitação é essa? Reconhecer Jesus como centro, cristocêntrico da nossa vida, como Salvador. Então, esta é a condição. Aí aqui no terceiro tópico ele fala sobre uma vida santa e irrepreensível. É a finalidade de sermos escolhidos por Deus, é para que tenhamos uma vida santa e irrepreensível. Essa vida santa, amados, que nos ouve, é uma vida separada para Deus. Porque o plano de Deus é para a igreja. O plano do Senhor por conta, a Bíblia diz que por conta da rejeição lá dos judeus, esse plano foi estendido a todos nós. E agora esse plano não é um plano individual para que um será salvo, o outro não será, não. É para a igreja. E essa igreja em si, esse contexto de igreja, esse organismo igreja, eu não estou me referindo à igreja física. Quando eu falo igreja aqui, é bom você entender em casa que nós não estamos aqui nos referindo a uma igreja física, denominacional. Não. Nós estamos nos referindo aqui a uma igreja espiritual, a um organismo espiritual, um corpo, cujo cabeça é Cristo. E essa igreja, ela tem que ter uma vida separada desse mundo. Ela está aqui nesse mundo, mas não pertence ao mundo. Então, quando ele fala aqui de ter uma vida santa, é uma vida separada para Deus, né? Separada desse mundo, buscando a cada dia estar mais próximo de Deus. Esse é o contexto aqui de termos uma vida santa e irrepreensível. Então, nós fechamos aqui esse tópico número 1, que fala sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Então, nós vamos partir para o segundo tópico, mas você então, com certeza, já entendeu que não fomos nós quem escolhemos a Deus. Quando nós levantamos a mão e aceitamos a Jesus, nós estamos apenas aceitando um convite de Deus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, você vai sair daqui com este entendimento daquilo que o autor aqui ele nos passou nesta lição, sobre a escolha, a eleição e a predestinação. Agora nós vamos para a predestinação. Até aí, tudo bem? Tudo tranquilo, pastor Leandro? Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Quer, Gerson? Fala aí. Dá um descanso para o pastor. É um assunto muito importante, não é? Interessante, pastor, que o senhor está falando isso aí, essa questão da eleição, né? Se Deus não falar com o homem, né? Sim. Se o homem não ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus, Sim. Essa salvação não acontece. Sim. E é um texto que outro dia eu estava lendo sobre isso daí, e fala sobre esse primeiro capítulo, né, Efésios 1:4, que fala dessa predeterminação de Jesus lá antes da fundação do mundo. Sim. Já vim para salvar. Sim. Tem um texto lá também em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, fala sobre isso. Sim. Né? E Apocalipse também, 13:8, fala sobre Jesus como um cordeiro que estava predeterminado, morto para vir. Então essa eleição ela é muito importante. Né? Sim. Muito importante, porque Deus ele colocou no coração dele de nos salvar. Sim. Agora tem a questão que o Senhor colocou. De aceitar, do homem aceitar. Né? Não é uma imposição, né? É uma colocação, e esse Deus ele é tão bondoso, é tão maravilhoso nós entendermos o plano divino, que o Senhor ele não coloca, sabe, Jefferson, uma imposição.
como alguns, olha, se não me aceitar, vai acontecer isso, vai acontecer. Não, 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 não. Vale destacar que tudo isso aqui, viu, para você que nos ouve, tudo isso aqui foi projetado por Deus com um único sentimento, pastor. A maior expressão de Deus para a comunidade, qual é? O seu amor. Porque nós estamos falando aqui de um plano que Deus arquitetou e projetou para a humanidade, mas um plano de amor, sabe? Em que Ele colocou diante da humanidade esse direito para todos a voltarem a ter uma comunhão com Ele. Mas tipo assim, não venha por uma obrigação. É necessário você reconhecer, sabe? Que é bom, que vale a pena. E de livre e espontânea vontade. Não é isso que a Bíblia diz? Eis que bato a porta. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e com ele cearei. Então vamos lá para o último tópico aqui. Hoje a lição está boa, porque a gente está aqui com os irmãos e eles acabam nos motivando a interagirmos dentro da lição. E a lição é isso, é a gente interagir mesmo. Eu creio que você que está do outro lado está também aí tirando suas conclusões e acrescentando um pouco mais, porque nós não somos os detentores do conhecimento, sabe, Jefferson? Quando a gente ministra assim, a gente, na verdade, troca informações, troca conhecimento. Então, é isso que a gente está fazendo com você. Bom, eu vou fazer um resumo dos dois últimos tópicos, que é predestinados para filho de adoção e sublimidade do propósito divino na predestinação. A sublimidade significa dizer grandiosidade, a excelência do propósito divino para a predestinação. Então, nós vamos aqui fazer um resumo desses dois tópicos, porque é um assunto muito interessante. A predestinação. Fica aí a pergunta, o que é a predestinação? O autor aqui, ele define a predestinação literalmente como determinar antes. É uma determinação antecipada. Então, a predestinação é uma determinação antecipada do destino de algo ou de alguém. Então, predestinação é uma determinação antecipada sobre alguma coisa que vai acontecer no futuro, seja sobre a vida de algo ou de alguém. É uma determinação. Por exemplo, vamos aqui conversar, vamos bater um papo. Essa predestinação, como o autor aqui ele traçou para nós essa linha pentecostal, justamente porque há outras linhas teológicas que levam a outro entendimento da predestinação. Mas neste contexto aqui, nesta linha que nós estamos aqui transmitindo para você, essa predestinação aqui, ela é algo que, digamos assim, ela foi formatada dentro, como já disse, da maior expressão de Deus para com a humanidade, que foi o seu amor. Por quê? Porque a predestinação aqui ela só tem um sentido. Qual é o sentido? É alcançar as vidas através da salvação e dar a estas pessoas o direito a elas de se reconciliarem com Deus e de terem uma vida com Deus. Não há aqui, inclusive você vai ler, segundo o autor, ele descreveu aqui, eu estou fazendo um resumo, que não há uma dupla predestinação. Só há uma linha da predestinação. Qual é? Da salvação em Cristo. Porque, como nós já explicamos, essa predestinação por que predestinação? Porque algo foi determinado antes da formação da humanidade. Esse plano salvífico de Cristo já havia sido elaborado antes, muito antes. Apocalipse, como o pastor bem colocou, Apocalipse 13:8 fala
que o cordeiro que foi morto desde a fundação dos séculos. Quando ele está fazendo essa colocação, que o cordeiro que foi morto desde a fundação do século, ele está querendo dizer o seguinte, que esse plano de salvação que levou Jesus à crucificação e à morte, já havia sido arquitetado e projetado por Deus desde a fundação da humanidade. Então não há aqui uma dupla predestinação, de tipo assim, Deus predestinou que A vai ser salvo, vai para os céus, vai alcançar a vida eterna, e B vai para o inferno. Não, de maneira nenhuma. Aqui, o que Deus colocou foi um plano de salvação e de predestinação por meio da igreja, mediante o reconhecimento de Cristo Jesus como Senhor da sua vida. E esse plano, essa predestinação aqui, salvífica, não é limitado, não sabe? Há algumas contradições que as pessoas dizem, não, tem um grupo que foi predestinado a ser salvo, então uma vez salvo para sempre. Então essas pessoas podem viver, fazer o que bem achar que deve fazer. Essa é uma linha, tá? Que não tem problema, eles já estão predestinados à salvação. Não. Negativo. E nós vamos mostrar aqui, biblicamente, que não é bem assim não. Essa predestinação aqui, vou dar um exemplo, que é mais ou menos assim, um exemplo simples. Vamos lá. Uma pessoa que entra numa universidade ou numa faculdade para ser um engenheiro. Vamos lá, para ser um engenheiro. Aí essa pessoa, ela entrou, fez a inscrição, passou no vestibular, ela agora já entrou na universidade. O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa está predestinada a ser um engenheiro. Essa pessoa que entrou para ser um advogado, ela está predestinada ou predestinado a ser um advogado. Mas a pergunta é, ele será um advogado? Calma aí. Ele só será um advogado ou ele só será um engenheiro, Fernando, quando ele concluir todas as etapas, ser aprovado em todas as provas e chegar no final, após o curso, o seu trabalho de conclusão de curso, formação, todo aquele amparato que ele faz, aí sim, quando ele for condecorado, ele recebe o título de engenheiro, advogado. Então, no reino de Deus, essa predestinação aqui é o seguinte, é uma dádiva de Deus para a humanidade, é o amor de Deus. João 3,16. Olha aí, presta atenção. João 3,16 diz assim, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Vem aqui. Para quê? Para que todos aqueles que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vamos lá. Não é para alguns, essa predestinação não é para alguns que Deus escolheu, negativo. Foi para todos que nele crer e confessar a Jesus como Senhor da sua vida. Ok, esse é o primeiro passo. Como eu disse, deu o exemplo aqui da universidade. Entrou na universidade, aceitou a Jesus, entrou no plano salvífico. Agora vem o processo. O preço foi pago, né, pastor? O preço foi A pago. faculdade está toda paga. Agora você vai ter que Correr atrás. cursar ela toda. Tem sacrifício. Não é porque você entrou que já vai ser um advogado, um engenheiro. Não, você vai ter que acordar cedo, tem que pegar ônibus, tem que estudar muito. Tudo você tem que enfrentar. No final ainda tem aquele TCC. Tem outras coisas mais, no caso da engenharia, outro você ainda tem que fazer um estágio.
É um processo todo. Então, nesse caso aqui, da predestinação, não é porque Deus... porque a predestinação, que a definição para predestinação é uma determinação, entenda isso. É só uma determinação que ocorreu lá antes da existência da humanidade, de que Deus enviaria o seu Filho e que tudo aconteceria e que esse projeto de Deus seria estendido a todos. Então, o primeiro passo para pertencer a esse plano aí de eleitos, porque o tema aqui é eleição e predestinação. Primeiro passo para fazer parte dessa família de eleitos é pertencer à igreja, é aceitar a Jesus. Mas existe um processo. Tem muita gente aqui, que está vivendo assim. Acha que porque aceitou a Jesus, não precisa mais ter uma vida íntima com Deus de oração, não precisa mais estar em comunhão com a igreja. Não, eu estou fazendo meus cultos em casa, assisto o culto pela televisão, o que importa é a minha fé. E vai vivendo a vida da maneira como quer viver, sabe? As pessoas perderam o temor a Deus, sabe? Já não tem senso mais do que é vida santa, porque nós falamos aqui sobre a eleição. A eleição, um dos motivos, principais motivos do Senhor nos escolhermos é para quê? Para que tenhamos uma vida santa, separada para Deus. Então, fazer parte desse plano de Deus de predestinação não é simplesmente você achar que porque já aceitou a Jesus, tem pessoas, não, já aceitei a Jesus, ô Leandro, agora tá tudo bem, é céu, os céus me aguardam. Vem aqui. Mateus 24, 13 diz assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Será. Não é assim lá na universidade? Está predestinado a ser um engenheiro, mas olha só, quem é que disse que ele vai ser? Ele poderá ser. Esta salvação que nos foi dada, Ezequiel, nós temos que lutar a cada dia para assegurarmos. Não é para termos, porque nós já temos em Cristo Jesus. Quem nos garante essa salvação, aqui para você que nos ouve, não é Maria, não é Pedro, não é João, não é pastor, não é ninguém. É Cristo Jesus. Ele nos garante. Ele nos dá o direito a essa salvação. Agora, para mantermos, para assegurarmos, Mateus descreve: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É necessário uma labuta do dia a dia, Leandro, que nós temos que ter. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Hoje nós pertencemos a esse corpo de escolhidos por Deus. Nós estamos predestinados à salvação, mas nós temos que entender que não podemos viver de qualquer maneira. Nós não podemos achar que já estamos com a salvação garantida só porque aceitamos Jesus. Não. A vida do justo, Provérbios lá 4:18 diz: o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Mais e mais. É um passo de cada vez. Quer ver um outro exemplo muito interessante? Para vermos que não é porque aceitamos que uma vez salvo para sempre, negativo. Mateus 25, 10 virgens. 10 virgens. O que o texto diz? O texto diz que estas 10 virgens, elas se preparavam para receber o noivo. Ali está falando da igreja. Igreja. O noivo é Jesus, que virá buscar a igreja. Aí o que o texto diz? Que 5 daquelas 10 virgens, viu, Diego, se prepararam mais, mantiveram as suas lamparinas o tempo todo acesa. Não faltou azeite, não faltou óleo. Elas estavam ali
vigilantes, atenta, era um preço a ser pago. Oh, pensa comigo aí. Era um preço a ser pago. E ali é apenas um modo, digamos assim, que o Senhor encontrou, usando as coisas dessa vida, para fazer uma alusão à vinda dele. Porque assim também será a vinda do Senhor Jesus. Quando vir buscar a sua igreja, ele virá buscar uma igreja, um povo santo, um povo separado, porque 5 virgens, se fosse uma vez salvo para sempre, então o texto diria que todas aquelas virgens tinham que subir com o Senhor, tinham que seguir com o noivo, mas não foi assim. 5 ficaram. E depois que o noivo veio, que fechou a porta, não adianta, elas saíram, as 5 prudentes disseram, olha, nós não podemos dar do nosso azeite para vocês, porque faltou azeite na lamparina delas. O que é o azeite? É o óleo, é a presença do Espírito Santo. Não adianta que nós não iremos alcançar a salvação, não é porque estamos predestinados à unção, a presença do Espírito Santo na nossa vida, nos mantém em uma vida santificada, separada, Jefferson, para Deus. E isso nos eleva a cada dia a mantermos esse plano de salvação vivo na nossa vida. Porque é vivermos um dia por dia, amado. Não é porque hoje eu tive essa presença gostosa de Deus, estou avivado e amanhã eu já deixo de lado. Já estou vivendo de qualquer maneira, daqui a pouco estou ouvindo a música do mundo, daqui a pouco estou falando palavrão, daqui a pouco estou aí murmurando, estou falando contra as coisas de Deus, já não quero mais saber de Deus. Não. Não. Permita que esta lamparina ela permaneça acesa. Através do Espírito Santo, que é esse óleo que mantém essa chama dentro de nós acesa. E como é que o Espírito Santo vai habitar entre nós? É encontrando liberdade, é nós procurando nos alimentar através da sua palavra, é termos uma vida de oração, é sermos perseverantes. Eu sei que o momento que nós é difícil, para muitos é um momento de pânico, mas esta é a mensagem que nós queremos deixar para você nesta manhã. Não deixe a lamparina se apagar. Mantenha essa chama acesa, porque a vida eterna em Cristo Jesus, ela está garantida, mas é para aqueles que perseverarem. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz e a santificação com todos, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Para vermos ao Senhor, para um dia nos encontrarmos com Ele e garantirmos esta vida eterna, é necessário nós preservarmos esta vida de santificação. Sede santo, diz o Senhor, porque eu sou santo. Para um dia nos encontrarmos com o Senhor, é importante que nós tenhamos esse entendimento. Então a predestinação, amados, ela não é algo para alguns e outro não é para todos. Todos têm um direito, né? E foi a maior expressão de amor de Deus, está lá em João 3,16, como eu já falei. Não é para alguns, alguns têm direito, outros não têm, não é para todos. Mas nós, os seres humanos, os pecadores, devem reconhecer e entender que precisam agora, para ter direito a pertencer à igreja, a ser um escolhido por Deus, ele tem que aceitar esse convite, e somente através de Jesus Cristo. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus Cristo te ama. Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa aí, mas a franquia está aberta. Que bênção maravilhosa. Deus possa abençoar o seu lar, a sua família. Espero em Deus que a gente tenha procurado transmitir para você. A lição tem várias coisas, vários assuntos, mas o foco aqui da lição é esse, é eleição e predestinação. Os 2 pontos principais são esses. Então acredito que nós atingimos o nosso objetivo, nós já vamos estar terminando.
E eu agradeço aí a presença de todos vocês que estão nos acompanhando, quem vai ainda ver essa aula pelo nosso canal. Que Deus abençoe. Vamos orar? Vamos orar. Eu queria pedir aos pastores que venham para cá, por gentileza. Fiquem aqui. Pedir o nosso câmera aí para ele dar botar uma imagem que pegue aqui pode ficar um aqui, o outro pode ficar aqui atrás, o outro do lado aqui. Nós queremos nessa hora abençoar o seu lar, a sua casa, a sua família. Esses homens de Deus, eles estão comigo aqui com essa missão. Então nós queremos transmitir para o seu lar agora uma mensagem de oração. Nós vamos estender as mãos sobre a sua casa, sobre a sua família. E eu vou pedir que um deles aí levante um clamor agora por esta família. Senhor nosso Deus, Pai, nós nos colocamos, ó Deus querido e santo, como tua igreja eleita pelo Senhor, como a tua palavra diz, o Senhor predestinou, Pai, quando nós ainda não existíamos, quando o homem ainda não existia, o Senhor colocou no coração de salvar um povo para que venha viver uma eternidade contigo. O teu filho, Deus que está na tua casa, a tua filha que está em casa, que escutou essa palavra, Deus, que essa palavra possa fortalecer o seu coração, que essa palavra que ela ouviu nesta manhã possa fortalecer a sua fé, a sua convicção de que o Senhor escolheu a ele, a ela, escolheu essa família, e nós como igreja tua, como escolhidos teus, ungidos, ministros da tua palavra, da tua casa, queremos nesta manhã, meu Deus querido e santo, abençoar esse lar. Sim. Queremos nesta manhã, meu Deus, abençoar essa família. Sim, queremos nesta manhã, meu Deus, repreender todo o poder do mal, ó Deus. Todas as ciladas do inferno, todos os projetos do mal. Que Satanás venha, Pai, nesse momento de crise, dificuldade que nós estamos vivendo, abater a fé dos teus filhos, abater o coração dos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, fortalece, Deus, a fé dos teus filhos no lar. Ó Deus, que eles tenham plena convicção de que o Senhor é com eles, de que o Senhor é com a família deles, de que o Senhor tem guardado a vida deles, guardado o lar deles. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós abençoamos esse lar nesta manhã. Em nome de Jesus, nós ministramos, Deus, a tua paz. Ministramos, Deus, prosperidade nesse lar, nesse casamento, nessa família, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar poderosamente, Pai, aqueles que estão guardados em Ti, aqueles que estão confiando em Ti, aqueles que estão certos, meu Deus, que o Senhor tem guardado a vida deles. Nós oramos a Ti, ó Deus, agradecidos, em o nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glórias a Deus. Graças a Deus. Eu até esqueci, eu ia pedir para eles me darem o nome de quem está acompanhando, para a gente aqui dar um alô para vocês que estão nos acompanhando e agradecer aí a você pela participação. Eu não sei quem está participando, quem participou, mas que Deus abençoe a você, seu lar, sua família, tá? Continue orando por nós. Hoje às 19 horas haverá um culto maravilhoso, pode ter certeza. Eu peço a você que já fala para alguns amigos seus, parentes, olha, tem um culto que está sendo transmitido aí ao vivo às 19 horas e hoje vai ser muito especial. Então vocês convidem outras pessoas, entrem no nosso canal do YouTube e se inscrevam, participe conosco, tá bom? Deus abençoe aí, que a graça bondosa do nosso Deus Pai, o grande amor de nosso eterno e amado Salvador Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos que aguardam a sua vida. Que Deus abençoe o seu lar e a sua família em nome de Jesus. Um abraço.